pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre climas e massas de ar do Brasil. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós estamos na parte física do Brasil ainda, e agora a gente vai falar sobre os climas que surgem aqui no Brasil e as influências que as massas de ar têm nesses climas. Então, o Brasil, ele está localizado geograficamente dentro das zonas térmicas, que vocês já estudaram isso na primeira série. Nós temos essas diferentes zonas térmicas de acordo com os raios solares vão aquecendo ou chegando até o solo dessas áreas. Então tem a zona fria, glacial ártica e a antártica, tem a zona temperada norte e a temperada sul, e tem a zona quente ou zona tropical ou zona intertropical. Então onde o Brasil está? O Brasil se localiza 7% no hemisfério norte, que a gente já viu isso nas características, e 93% no hemisfério sul. Mas a maior parte do Brasil, essa área avermelhada aqui, ela tá na zona quente ou intertropical. Então ela tá entre os trópicos. O que é intertropical? Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Essa região aqui entre os trópicos se chama intertropical. Então a maioria do Brasil tá nessa faixa vermelha aqui. Só essa parte sul do Brasil, que fica o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pertence à zona temperada sul. Então vamos voltando aqui. Então o Brasil geograficamente está localizado numa faixa chamada zona intertropical, que é a parte entre os trópicos, aonde tem latitudes baixas. Então a linha do Equador tem a latitude 0, então é uma latitude extremamente baixa. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Isso também vocês aprenderam na primeira série. Quanto maior a latitude, 90 graus, por exemplo, que é o clima, que é a latitude dos polos, a temperatura é menor. Latitude menor, temperatura maior. Então, linha do Equador 0, temperatura alta. Além da localização latitudinal do Brasil, onde ele se localiza no planeta, ainda tem algumas outras influências que vão fazer com que o clima tenha todas essas características. O Brasil, ele é um país quase que continental, a gente já viu isso. Ele tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, ele é muito extenso. E aí, ele vai ele vai conter 6 tipos de climas. Só que além dos climas, a gente tem que lembrar também que só o clima ele não determina as suas características, ele é determinado por outras. Então, alguns fatores que vão determinar como vai agir esse clima. A temperatura, dependendo do lugar onde a gente está falando, a temperatura vai ser alta ou baixa. A umidade, né, a quantidade de chuva, também vai influenciar no clima. As massas de ar, que depois a gente vai ver o que são. A pressão atmosférica, que é o peso do ar, né? Em lugares mais altos, a pressão é maior, lugares mais baixos, a pressão é menor. Correntes marinhas, que são uma espécie de vento que tem por baixo dos oceanos. A latitude, que é a localização no planeta. A altitude, que é entre o nível do mar e a altura que esse relevo vai ter. A continentalidade ou a maritimidade, dependendo de onde a gente está falando, se está dentro do continente ou está próximo do mar. Esses são fatores que vão influenciar no clima. Então aqui tem novamente a localização brasileira dentro das zonas térmicas. Então a maioria do Brasil está localizado na zona quente, por isso que o Brasil é chamado de um país tropical. A maior parte dele está dentro da linha tropical. Então, a maior parte dos estados brasileiros vão ter uma temperatura mais elevada, tirando nós que pertencemos à região sul, que estamos na zona temperada sul, teremos uma característica diferente.
Então, aqui tem os climas que o Brasil possui. Na verdade, são 3. Então, nós temos o clima equatorial, o clima tropical e o clima subtropical. Esses são os 3 climas que nós temos. Só que o clima tropical, ele se subdivide em tropical de altitude, tropical semiárido e tropical atlântico. Aí, no caso, ficam 6. Mas, na verdade, nós temos 3 tipos de clima, sendo que um deles, que é o tropical, ele vai se subdividir em 3. Então, vamos para o primeiro clima. Então, o primeiro clima é o clima equatorial. O nome já está dizendo. Ele fica próximo da linha do Equador. Então, tá aqui o mapa, ó, a linha do Equador. E essa região circulada aqui de vermelho vai quase que coincidir com a região norte do Brasil. Então, aqui vai ter o estado do Pará, o estado do Amapá, Rondônia, Roraima, Acre, Pará, Amazonas. Esses estados aqui, eles vão ter o clima equatorial. As características desse clima: ele é quente e úmido, então a temperatura é alta e chove sempre. Nós já falamos isso quando eu expliquei a vegetação. E assim, eu tô terminando agora com clima, porque clima e vegetação, eles andam juntos. A vegetação, obrigatoriamente, ela tem que se adaptar ao clima. Então, a floresta amazônica, ela se adaptou ao clima equatorial. Então, lá chove quase todos os dias, como eu falei. Então, ele é quente e úmido. É uma região de baixa latitude, fica próximo da linha do Equador, aqui ó, latitude 0, então é uma latitude baixa. A temperatura vai variar entre 24 e 27 graus, é óbvio que isso é uma média. Sempre tem dias mais quentes, mas dificilmente terão dias mais frios. A amplitude anual, isto é, a diferença entre as temperaturas mais altas e as mais baixas, é muito baixa. Essa amplitude térmica aqui a gente vai ver depois num gráfico que se chama climograma, que é uma das coisas mais pedidas nas provas de geografia e do Enem quando se fala em relação a clima. Então, no final aqui da explicação vai ter uma parte só de climograma. Mas a amplitude térmica, antes que a gente termine, vai ser a diferença entre a maior e a menor temperatura do dia, do mês, do ano, dependendo de como eles estão medindo essa amplitude. Mas o que vocês têm que saber é que é a diferença entre a maior e a menor. E outra dica que tem em relação ao clima é quando a gente fala de água. Em qualquer lugar do mundo, mas como a gente está falando do Brasil, é um lugar onde tem bastante água, principalmente na região equatorial. Então, a água, ela vai ter muita importância no clima. Por quê? Porque a água é um elemento que demora para esquentar ou demora para esfriar. Então, ele vai ajudar a regular o clima. Por exemplo, regiões que têm muita água, como é o caso aqui da região equatorial ou a região norte. Essa quantidade de água vai fazer com que a temperatura seja mais alta, por causa da chuva. Num lugar, num deserto, por exemplo, tem pouca água. Então, a amplitude térmica vai ser muito grande, a diferença vai ser muito grande. Então, por exemplo, voltando, aqui na floresta amazônica, a temperatura ela não vai variar muito. Quando inicia o dia até o final do dia, a temperatura não teve uma oscilação muito grande. Então, foi uma amplitude baixa. Por exemplo, amanheceu 25 graus e o máximo que chegou durante o dia foi 30. Então, a diferença entre a mínima e a máxima foi pequena. Diferente do que acontece num deserto, por exemplo. No deserto amanhece 30 graus e no final da noite está menos 0. Por quê? Por causa da quantidade de água. No deserto quase não tem água, então a amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura vai ser muito maior do que um lugar onde tem bastante água. Então a água, ela é um elemento importante para determinar o clima do lugar. Outra coisa, voltando aqui para o clima equatorial. Os índices pluviométricos, que é a quantidade de chuva, são extremamente elevados.
podendo chegar até 4.000 milímetros ao ano. E também tem um período de estiagem. Nessa região é extremamente curto, pouquíssimas áreas ocorrem essa estiagem, e a característica maior que vocês têm que guardar do clima equatorial é que ele tem uma grande quantidade de chuva praticamente o ano inteirinho e a temperatura é elevada o ano todo. Clima tropical, ou tropical típico, ou tropical continental. Vocês podem encontrar dessas três maneiras, tá? As três coisas querem dizer o mesmo tipo de clima, só que com nomenclatura diferente. Então, o tropical é essa área mais clara aqui, ela aparece no extremo norte do Brasil, um pedacinho aqui, diferente que nem tudo aqui no norte é equatorial, tem essa extremo norte aqui que é tropical, e a parte central do Brasil. Quais as características desse clima? Ele tem duas estações do ano muito bem definidas. O verão, que é extremamente chuvoso, e o inverno, que é extremamente seco. Então, por exemplo, quando eu expliquei para vocês na parte da vegetação, olha, de novo, a vegetação, ela obrigatoriamente tem que se enquadrar às características do clima. Aqui na região central, tem o cerrado e tem o pantanal, que são duas vegetações que vão ter duas estações do ano, a seca e a molhada, ou a seca ou a úmida, a que chove e a que não chove. Justamente porque o clima determina isso. Então, vai apresentar duas estações do ano bem definidas. As médias térmicas variam entre 20 e 28 graus, então são temperaturas elevadas. E os índices pluviométricos, a quantidade de chuva, chove em torno de 1.500 milímetros ao ano. Esse tipo de clima ocorre na região central do Brasil, que é essa parte aqui, e no extremo norte brasileiro. Tropical de altitude. O nome já está dizendo. Ele vai acontecer nos lugares mais altos do Brasil, principalmente nas serras. As características desse tipo de clima. O inverno, as médias são mais baixas, por conta da altitude, então são lugares mais altos, a temperatura vai ser mais baixa, e vai sofrer influência da massa polar atlântica, aquela que vem lá do sul, da Argentina. Então, ela vai trazer um vento frio e vai fazer com que a temperatura baixe. Pode ter geadas no inverno. Então, é a região aqui das serras, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que a gente às vezes ouve falar, de Campos do Jordão, são regiões onde tem o turismo de inverno é bastante chamativo. Apresenta médias térmicas anuais entre 14 e 22 graus, é uma serra, então é alto e é frio. As chuvas ocorrem no verão, que é quente. Clima tropical litorâneo, ou clima tropical úmido, ou tropical atlântico. Os três são a mesma coisa. Ele se localiza nessa área roxa aqui do mapa. Então, ele fica abaixo da linha do Equador, próximo da linha do Trópico de Capricórnio. Fica no litoral, então ele vai sofrer influência da maritimidade. Então, o mar aqui vai fazer com que tenha influência no tipo do clima. Então, é uma porção do território brasileiro próximo ao litoral, tá aqui. Vai desde o Rio Grande do Norte até São Paulo. A massa tropical atlântica, essa, como eu falei, que vem do mar, essa massa de ar que vem do oceano aqui, ela vai influenciar diretamente no clima. No inverno, costuma ter umas frentes frias que se deslocam e vão ocasionar chuva no litoral. As chuvas ocorrem no verão na região sudeste, então às vezes a gente vê na televisão, normalmente no verão, aquelas chuvas torrenciais no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Nordeste, na Bahia, onde causam tragédias por conta do clima e da influência da massa polar aqui, que traz uma grande quantidade de umidade, então vai ter muita chuva no verão. E lá no Nordeste é o contrário, chove no inverno. Então agora, por exemplo, a gente está no outono indo para o inverno.
Não sei se vocês viram na TV, mas essa semana, no final de semana, sexta, sábado, teve uma chuva horrorosa em Salvador, na Bahia. Então, prova que esse clima aqui, ele tem essa influência da massa do oceano. Então, a quantidade de água que o oceano traz no inverno é maior aqui na região nordeste e no verão é maior aqui na região sudeste. O índice pluviométrico é de 2.500 milímetros anuais, então chove bastante nessa região litorânea. E é um clima quente e úmido, com médias térmicas entre 24 e 27 graus. Então a amplitude térmica dessa região é mínima, quase não tem uma diferença entre a máxima e a mínima. Lembrando que no Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro e Espírito Santo, que ficam nessa região aqui, eles têm uma influência muito grande do mar, então a temperatura aqui vai ser sempre alta. Dificilmente eles vão ter frio. Frio para eles é 20 graus no máximo. Então, por isso que fala que o Rio de Janeiro é uma cidade do 40 graus. Realmente ali o verão, todos os dias são quentes e no verão é mais quente ainda. Clima subtropical, que é o nosso, onde Santa Catarina se situa. Então vai pegar o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós estamos abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. Isso vai fazer uma grande influência dentro do nosso clima. O verão aqui é quente, bem quente. O inverno é bem frio. Só que nós temos uma característica que o nosso clima tem, uma característica de ter sazonalidade. Tá aqui, ó, sazonalidade. Isto é, nós podemos perceber as 4 estações do ano bem definidas aqui no sul. Então, o inverno é frio mesmo, o verão é bem quente e a primavera e o outono é amena. Então, a gente consegue ver a diferença entre, entre as estações do ano, diferente do que acontece no resto do Brasil, onde vai ter 2 com maior incidência e as outras nem se percebe. Aqui no Brasil, aqui no sul, a gente consegue ver bem a diferença entre as 4 estações do ano. Então, o inverno aqui do sul, ele é extremamente rigoroso, é o inverno mais rigoroso de todo o Brasil, por conta da nossa localização. Então, nós estamos abaixo da linha do Equador, muito mais perto do círculo polar ártico do que da linha do Equador. Então, isso vai fazer uma influência muito grande no nosso clima. E nós temos uma influência da massa polar, tá aqui, ó, massa polar atlântica, que ela vem aqui do sul. Então, ela vem do Polo Sul mesmo, da Antártica. Então, ela vai trazer frio, ventos frios, chuva fria, e ela vai fazer com que isso faça com que o nosso clima aqui seja bem diferenciado do resto do Brasil, fazendo com que o nosso inverno seja o mais rigoroso. As temperaturas podem chegar a serem negativas e existe a possibilidade de neve. Nem sempre acontece, mas existe a possibilidade. Em nenhum outro lugar do Brasil neva. O único lugar que pode ocorrer neve é aqui no sul por conta do clima subtropical. Aí tem o clima semiárido, tropical, semiárido. Lembrando que o Brasil tem o clima tropical que se subdivide em semiárido, tropical de altitude e tropical atlântico ou litorâneo. Então, o clima semiárido, o nome já está dizendo, é semi, então ele é quase árido. Clima árido é aquele clima de deserto, que realmente não chove nunca. Como no nosso caso aqui é semiárido, então existe a possibilidade de ter alguma chuva, mas também é difícil. Então, a localização do clima no centro do Nordeste brasileiro, existe aqui, entre o roxo e o verde, existe um planalto, que a gente vai estudar depois em relevo, mas existe um planalto, que se chama Planalto de Borborema. Ele é um obstáculo natural para a chuva. Então, essa área roxa chove um monte e na área verde não chove nada. Porque esse Planalto de Borborema, que vai ficar aqui separando um clima do outro, vai ter um obstáculo natural e a chuva não vai conseguir passar para o outro lado. Por isso que essa região aqui vai ser extremamente seca e essa extremamente chuvosa. Então, é um tipo de clima tropical, quente, mais próximo do árido. As poucas chuvas que ocorrem vêm na época do outono e inverno.
A estação seca é extremamente longa e quente. As estiagens são muito longas, tem épocas e lugares do semiárido nordestino que chega a ficar 3 anos sem chover. E ele vai ter influências de vários tipos de massa aqui ao mesmo tempo, fazendo com que a chuva não consiga chegar, além do Planalto de Borborema também, que vai influenciar. Aí, massas de ar. O que são as massas de ar? Massas de ar